Fala, meus amigos do Caipira da Imprensa, Marcelo Pilon chegando, mais um Pitaco do Pilon, e o Pitaco, vamos falar do palpitão, né? Será que eu acertei a rodada 37? Já temos campeão brasileiro? Matematicamente ainda não, né? Mas pode acontecer uma hecatombe para poder virar? Eu acho que não acontece hecatombe, não acontece nada. Bora analisar cada um dos jogos, será que acertei o Pitaco de cada um deles? Bora então falar rodada 37 que começou no sábado, pegando aqui na colinha, aqui no micro. Falei que ia dar empate na Neoquímica Arena entre Corinthians e Internacional. Mas o Internacional ganhou do Corinthians em casa, na despedida do Fábio Santos. O Inter fez os gols com o Maurício e o Wanderson, e o Romero fez o gol pro Corinthians. Então, 2-1 pro Internacional na Arena. Já na Arena MRV, o Atlético Mineiro recebeu o São Paulo. Falei que ia dar Atlético, já que o São Paulo não tem mais nenhuma pretensão. Jogo difícil, viu? O São Paulo teve bastante oportunidades. Atlético ganhou por 2-1, gols do Hulk e do Paulinho para o Atlético. São Paulo fez o gol com o Luciano. Rodada de domingo, América Mineiro e Bahia no Independência. Falei que ia dar Bahia, já que o América estava na 20ª posição. 3-2 América sobre o Bahia. O Bahia permanece na zona do rebaixamento. Os gols do América foram do Ricardo Silva e o Renato Marques fez 2 vezes. E os gols do Bahia, Everaldo e Ademir. Esse é os jogos das 16 horas de ontem. No Maracanã, o Flamengo recebeu o Cuiabá. Meu pitaco seria que daria o Flamengo, e o Flamengo ganhou 2-1. Gols do Luiz Araújo e do Pedro para o Flamengo. Cleison fez o gol para o Cuiabá. E o Palmeiras, nos jogos das 16, recebeu o Fluminense. Falei que ia dar Palmeiras. 1-0, Breno Lopes. Resultado importantíssimo para o Palmeiras. Nós vamos falar a tabela aqui daqui a pouquinho. E o Fluminense já com a cabeça já no Mundial de Clubes. Então, resultado esperado. Jogos da 18h30. Falei que ia dar empate entre Botafogo e Cruzeiro no tapetinho do Newton Santos. E acertei. 0-0. Situação aliviou o Cruzeiro, porque tirou a chance de rebaixamento e complicou ainda mais a situação do Botafogo. O Botafogo até então líder, caiu, e caiu bastante, hein? Fortaleza recebeu o Goiás lá no Castelão. Falei que ia dar Fortaleza. 1-0 Fortaleza, gol do Guilherme. Red Bull Bragantino e Curitiba em Bragança Paulista. Falei que ia dar Red Bull e deu Red Bull. 1-0, gol do Léo Ortiz. Na Arena da Baixada, falei que ia dar empate entre Atlético Paranaense e Santos. Afinal, o destino do Atlético Paranaense já estava definido, do Santos também estava lutando por conta do rebaixamento. 3-0 Atlético Paranaense. Vitor Bueno, Madison e William fizeram os gols do Atlético. Situação complicada para o Santos, nós vamos falar daqui a pouquinho na tabela. E para fechar a rodada 37, na Arena do Grêmio, falei que ia dar Grêmio no jogo contra o Vasco. 1-0 Grêmio, gol de Luizito Soares, despedida de Luizito na Arena. Uma despedida muito bonita, além do golaço que ele fez. Olha, o Grêmio cresceu bastante nesse campeonato. Falando da tabela do Brasileirão, começando de baixo para cima, tá? América Mineiro, Coritiba e Goiás já rebaixado, então 20º, 19º, 18º colocado. Bahia tem hoje 41 pontos na 17ª colocação, está na zona de rebaixamento. Vasco da Gama com 42 está em 16º. Santos em 15º com 43 pontos. Portanto, e o Cruzeiro está em 14º com 46, Cruzeiro já fora da zona de rebaixamento. Então, portanto, quem luta para não cair vai ser Bahia, Vasco da Gama e Santos, que lutam para não cair essa vaga aí para a Série B. Cruzeiro com 14º com 46 pontos, Corinthians em 13º com 47, já tiraram os riscos de rebaixamento nessa última rodada. Agora vamos falar sobre a zona da Sul-Americana.
Zona da Sul-Americana nós temos Cuiabá em 12º, o São Paulo está em 11º, mas como ganhou a Copa do Brasil já tem a vaga da Libertadores direto. Fortaleza está em 10º com 51, Internacional em 9º com 52, Atlético Paranaense em 8º com 56 pontos. Em 7º está o Fluminense com 56, já está com a vaga da Libertadores por ter ganho a Libertadores. Zona da pré-Libertadores, nós temos Bragantino na 6ª colocação com 62 e o Botafogo. O Botafogo estava em primeiro, caiu para a 5ª colocação. Hoje o Botafogo está na pré-Libertadores com 64 pontos. E os 4 primeiros para vaga direta da Libertadores, Grêmio em 4º com 65, Flamengo em 3º com 66, Atlético Mineiro em 3º com 66 e o Palmeiras está em 1º com 69 pontos. Mas, sabe, o Palmeiras já é campeão? Matematicamente ainda não, tem essa diferença de pontos para Flamengo e para Atlético de 3 pontos. Porém, o saldo de gols do Palmeiras para o Atlético é de 9 gols, né, para o Atlético, que é o segundo, e de 16 gols para o Flamengo, que é o terceiro. Então, o que teria que acontecer? O Palmeiras teria que perder o jogo para o Cruzeiro, que é o jogo de quarta-feira, perder por uma goleada grande para poder tirar esse saldo de 9 gols. Então, virtualmente, o Palmeiras é o campeão, mas ainda não é matematicamente. Só se acontecer uma hecatombe e tal, e como o Cruzeiro já não corre mais risco de rebaixamento, que poderia ser um jogo difícil na quarta-feira, eu acho que vai ser um jogo de comadre, talvez até a situação vai ser mais tranquila. Atlético Mineiro não vai ganhar de 9 gols e o Flamengo não vai fazer mais de 15 gols. Então, virtualmente o Palmeiras é campeão, mas vamos aguardar a rodada 38 só para consolidar oficialmente e matematicamente o título do Palmeiras. Tá ok, gente? Amanhã nós vamos fazer, no Pitaco do Pilon, nós vamos fazer o palpitão da 38ª rodada. Tá? Não vou deixar para quarta-feira. Vou fazer amanhã, terça-feira, esse palpitão, e eu vou falar também quem é, na minha opinião, nos confrontos, quem é que vai cair, né? E como vai ficar a divisão da luta de quem consegue a vaga direta da Libertadores, quem cai na pré-Libertadores, enfim, toda essa miscelânea desse campeonato. Teve bastante emoção no final, mas Palmeiras já se consolidou como mais um título aí de Abel Ferreira e seus comandados. Tá ok, gente? Excelente semana a todos. Até amanhã com o Pitaco do Pilon, com o palpitão da 38ª rodada. Abraço!